as mentes, os corações e os sentimentos coletivos geram campos e bolsões de frequências energéticas. E nós nos conectamos com esses campos e frequências e bolsões de energia por nós vibrarmos em frequência similar. Então vamos iniciar o assunto de hoje. Vocês elegeram alguns assuntos para a gente trazer nos nossos primeiros encontros, tá? E o assunto que eu achei bem bacana e pertinente nós falarmos hoje é como se blindar energeticamente quando estamos no meio do caos. É um assunto bem interessante, né, gente? Porque é muito difícil, quando a gente está vivendo determinadas situações da nossa vida, a gente se manter equilibrado. É muito difícil a gente se manter afastado do caos que nos envolve. E aí a gente precisa pensar um pouquinho sobre o que é o caos. Vamos voltar um pouquinho o que nós já estudamos, o que nós já falamos cansativamente, às vezes em nossas aulas do curso de apometria. Nós vivemos num mar de energia, nós estamos constantemente trocando energias com o mundo. Nós enviamos energias de acordo com o que vibramos dentro de nós, de acordo com o que pensamos, de acordo com o que experienciamos, de acordo com o que falamos. A palavra é energia, o pensamento é energia. E essas palavras, esses pensamentos e essas emoções que vibram dentro de nós e que se manifestam através de nós é que nos conectam com a egrégora de energia que envolve o planeta. Nós, como vivemos em um mar de energia e estamos constantemente trocando energias com o mundo no qual nós estamos inseridos, faz com que a gente se alie e se associe a campos e frequências de energias que vibram com o que vibra dentro de mim, que vibram em acordo com aquilo que eu emito, através do que eu penso e através do que eu sinto. Nós nos conectamos com as energias que vibram no planeta, que são alimentados pelas mentes que se identificam com aquela frequência, em acordo com aquilo que vibramos dentro de nós e com aquilo que nós emitimos através daquilo que está vibrando dentro de nós. Então, quando a gente está falando como me blindar, como me proteger do caos, quando eu estou envolvido com o caos é o que está vibrando ao meu redor e que está me envolvendo, fazendo a minha vida ficar caótica também. Então, a gente deve partir do princípio de que, se o caos está vibrando em mim, é porque eu preciso encontrar uma forma. Percebam que legal que é isso. Eu preciso encontrar um meio de bloquear o acesso que eu estou tendo a essa frequência de energia. Nós vivemos em um planeta onde as mentes, os corações e os sentimentos coletivos geram campos e bolsões de frequências energéticas. E nós nos conectamos com esses campos e frequências e bolsões de energia exatamente por isso que nós estamos falando, por nós vibrarmos em frequência similar. Por isso que é muito importante a gente entender o que Jesus nos falou há tanto tempo atrás, que é vigiar e orar. Vigia os teus pensamentos, vigia as tuas emoções. Ore para pedir ajuda para modificá-las. Cuide, preste atenção aonde estão teus pensamentos e tuas emoções, que os teus pensamentos e as tuas emoções é que estão te direcionando na tua vida. Se você está vibrando no caos, é porque o caos está vibrando dentro de você. Porque mesmo, percebam, isso é energia, é fato. O que a equipe espiritual nos diz? Que mesmo nós, vivendo no meio do caos completo, nós podemos estar em harmonia. E
mesmo vivendo no meio do caos. Porque se o indivíduo está conectado consigo mesmo, compreendendo o poder interno, íntimo que ele tem, nós podemos experienciar as dores que estão ao nosso redor, sem que essas dores sejam vivenciadas por nós, e estaremos dessa forma em condições de auxiliar quem está vivendo aquele momento de sofrimento. Vamos trazer o exemplo do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Quanto sofrimento, quanta dor, mas quanta coisa bonita acontece no meio do caos. É no meio do caos que as pessoas têm condições de exercitar aquilo que vibra nos seus corações, aquilo que vibra dentro da sua própria alma. Percebam, há um ano e pouco atrás, quando nós estávamos estudando e construindo dentro de nós os conhecimentos da apometria. Nós nos transformamos em indivíduos que têm condições de compreender o mundo espiritual, de compreender o mundo de energia no qual estamos inseridos, com uma percepção muito mais ampliada do que a grande maioria da humanidade. Isso é um privilégio, mas não é um privilégio gratuito, é um privilégio em nós, porque nós fomos em busca desse conhecimento e nós construímos isso em nós. Isto nos dá condições de compreender todo o processo diferente, mas isto também nos traz a responsabilidade de que, a partir do momento em que este conhecimento, que essa informação chegou até nós, que nós atuemos e colocamos em prática aquilo que nós aprendemos a fazer. Então, a pergunta que se pode fazer é como se blindar energeticamente quando estamos no meio do caos, é encontrar dentro de nós a força latente de amor que existe, aquela força em que Jesus disse que nós temos quando ele disse: vós sois deuses e poderão fazer tanto quanto eu fiz. Aquela força latente dentro de nós, que Sai Baba disse quando perguntaram para ele: você é Deus, Sai Baba? Ele disse: eu sou, porque eu sei que eu sou, mas você também é, só que você não sabe que é. Então, nós já sabemos que existe uma força latente e poderosa dentro de nós. Nós já sabemos que a nossa energia nos conecta com as energias do mundo, boas ou más, positivas ou negativas. Nós já sabemos que temos a responsabilidade de cuidar dos nossos pensamentos e das nossas emoções, porque são essas características que nos conectam com o caos ou com a paz. Mesmo que o caos esteja vibrando ao nosso redor, nós podemos estar vibrando na nossa paz íntima, e a nossa paz íntima influenciará o caos, minimizando a dor que está ao nosso redor. Isso é energia, é princípio básico de conexão com o mundo energético no qual nós estamos inseridos. A gente tem dentro de nós um poder incrível. E esse poder precisa ser trazido à tona nos momentos de provação, nos momentos de dificuldade. É ali que a gente exercita aquilo que a gente construiu dentro de nós. Porque nós podemos procurar encontrar o nosso equilíbrio através da prática daquilo que a gente já sabe que deve fazer, ou nós podemos nos entregar ao caos externo, à energia de dor que está ao nosso redor. Voltando um pouquinho, por exemplo, do nosso querido e amado Rio Grande do Sul, eu falando como um gaúcho desgarrado, mas que ama ainda demais esse meu estado, eu digo o seguinte: o que eu vi, muita dor, mas também muito amor. Quantas oportunidades de aproveitar toda essa dor para transformar a dor em amor. Quantas pessoas vivendo situações terríveis
que eu posso narrar alguns casos. Por exemplo, eu vi uma pessoa levando, o cara tinha perdido toda a casa dele, estava morando num casebre que ele construiu com os escombros do que sobrou a casa dele. E estava chovendo, ele estava vivendo no meio do barro, e foram entregar água para ele. Ele falou, não, eu não preciso, mas aquele meu vizinho lá precisa. E daí, quando chegaram no vizinho, o vizinho disse, eu estou precisando, mas aquele meu vizinho lá, ele está precisando mais que eu, porque a única água que ele está tomando é a água da chuva. E aquele vizinho que ele estava indicando é aquele que disse que não estava precisando. Então, gente, quantas e quantas pessoas saíram do conforto do seu lar para exercitar o amor, auxiliando da forma como puderam? Quantas pessoas disponibilizando o que podiam para poder ajudar? E é lógico que existem as pessoas que, no meio do caos, se sintonizam com as energias do caos e, em vez de ter a oportunidade de exercitar aquilo que poderia transformar o seu próprio íntimo, coloca em prática aquilo que vibra dentro da sua alma, que é também a maldade, que é também as coisas ruins. Então percebam, meus queridos, percebam isso. O caos não é positivo nem negativo. O caos é uma oportunidade que é nos dado para que a gente coloque em prática aquilo que vibra no nosso coração, para que a gente coloque em prática aquilo que nós construímos dentro de nós como conhecimento. Porque nós podemos, sim, viver o caos. Estou trazendo um exemplo extremo do Rio Grande do Sul, com tanta dor e sofrimento, e eu sei que tem pessoas do Rio Grande do Sul que estão assistindo aqui. Mas nós todos vivemos caos em nossas vidas em alguns momentos. Momentos de dor, de desespero, de tristeza, de solidão. São nesses momentos que a gente deve colocar em prática a nossa fé. São nesses momentos que a gente deve colocar em prática a força, buscando dentro da nossa mente os conhecimentos que foram construídos durante o período da nossa vida até aquele momento. E é desta vida, desta forma, que a gente consegue se manter em harmonia, mesmo no meio de um momento de desespero e de dor. O peso da vida se torna menor, não sem dor e sem sofrimento, porque ninguém está aqui para viver uma vida de plena luz e alegria. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde nós vamos em nossos desafios com um pouco mais de sabedoria e com equilíbrio, colocando em prática aquilo que nós temos, que nós já construímos dentro de nós, nós conseguimos trazer todo o aprendizado daquela situação para a nossa vida. E nós conseguimos viver em harmonia, como que o vibre ao nosso redor. Não sem sentir dor, mas vivendo com certo equilíbrio aquela dor, para que dessa forma nós consigamos ser úteis, como muitos de vocês que eu entrei em contato, que são do Rio Grande do Sul, para saber como estavam, e estão fazendo a sua parte, auxiliando quem podem, auxiliando da forma que podem, mesmo sofrendo o efeito de tudo isso. Então, eu vou dizer uma coisa, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz, por mais que nós não tenhamos nos encontrado como hoje nós estamos nos encontrando, eu tive a oportunidade de falar com várias pessoas neste momento, porque nós temos muitos colegas do Rio Grande do Sul, e eu vi ali a prática daquilo que nós estudamos durante todo esse tempo, se manifestando através das ações e das escolhas que cada um fez. De sofrer, sim, mas sofrer sendo útil. De sofrer, sim, mas sofrer colocando em prática aquilo que nós aprendemos para que o sofrimento não fosse nos desestruturar, como muitas pessoas se desestruturaram
intimamente. Então, quando nós falamos em nos blindar no meio da dor, ou nos blindar do caos que vibra ao nosso redor, nós precisamos entender que se o caos que vibra ao nosso redor vibra em nós, é porque eu estou dando abertura para que o caos vibre em mim. Isso é normal. Não pensem que isso é algo anormal. Isso é normal acontecer, tá, gente? Mas aqui a gente está conversando sobre como atuar em relação a isso. E quando isso nos acontece, o que que nós devemos fazer? Qual é a minha ação quando o caos que vibra ao meu redor vibra em mim também? Primeira coisa e mais importante de tudo, colocar em prática aquilo que nós temos como conhecimento. Lembrar da força poderosa que existe dentro de nós. Parar tudo o que nós estamos fazendo. Respirar fundo, buscar essa força dentro de nós, se conectando com a espiritualidade, pedindo suporte para enfrentar com inteligência emocional, com inteligência espiritual. Só o fato de nós fazermos isso já impede aquela energia que vibra em todo o nosso entorno de chegar até nós. Só o fato de nós fazermos isso, nós estamos mudando a nossa frequência vibratória. A energia que eu estava emitindo de caos se transformou numa energia onde eu estou aberto a receber auxílio. A receber auxílio da onde? Dos espíritos, da onde? Dos espíritos, mas também a entrar em conexão com as frequências de energia que vibram em nosso planeta, que vibram em harmonia, que vibram em amor, que vibram em caridade. E essas energias são alimentadas por indivíduos encarnados e desencarnados como nós, que vibram naquela frequência. Então, não é errado que nós vivamos o caos em alguns momentos. O que não pode acontecer é nós nos entregarmos ao caos. Só que isto não acontece, esse despertar, para que a gente faça esse movimento, se a gente não partir do princípio básico de que eu estou atento àquilo que eu penso, e àquilo que eu sinto e àquilo que eu vibro emocionalmente. Então, voltamos lá ao início do orai e vigiai. Vigia teus pensamentos, perceba teus sentimentos. E dessa forma, você vai conseguir identificar que você precisa modificar alguma coisa, porque as tuas energias, os teus pensamentos, a emanação de você está se conectando com aquelas energias caóticas que estão trazendo o caos para dentro do teu coração, para dentro da tua vida, para dentro do teu corpo, gerando o sofrimento que às vezes a gente vivencia. Só que a gente tem condições, por esta força divina que nos habita, de transformar isso rapidamente através desse momento de conexão comigo mesmo, de conexão com a espiritualidade e de parar para simplesmente respirar, acalmar a mente e modificar a nossa frequência vibratória. Só este movimento, somente este movimento, que é um dos movimentos que você pode fazer, já serve como um auxílio enorme para que a gente possa começar a criar este campo de energia que irá nos blindar do caos que nos envolve, do caos que envolve, que está envolvendo o nosso arredor. Sabem, a gente tem nas mãos ferramentas incrivelmente poderosas, que a gente não usa porque a gente talvez não acredite, talvez a gente não conseguiu ainda entender o poder desses movimentos, desta manipulação
de energia para o bem e para o amor que nós já aprendemos a fazer. E se você está aqui agora, todos vocês têm condições de fazer isso, sem exceção nenhuma. Vocês têm o conhecimento para fazer isso. Então, coloquem em prática. Quando nós estamos vivendo momentos de desafios, são nesses momentos que a gente tem que encontrar a força para colocar em prática aquilo que nós construímos de conhecimento dentro de nós. Porque é ali que nós colocamos em prática a paciência para com o outro, a paciência para conosco mesmo, porque às vezes, na grande maioria das vezes, os maiores algozes de nós mesmos somos nós mesmos por algum erro que tenhamos cometido. Que sejamos pacientes para conosco, que sejamos pacientes para com o outro, que consigamos, de alguma forma, expressar o amor inteligente, não o amor que engole tudo, o amor que sabe dizer não quando tem necessidade de dizer não, o amor que consegue dizer sim quando há necessidade do sim, mas exercitar o amor inteligente, o amor que mesmo não assentindo com a falta do outro, eu consigo não entrar na dor que aquilo poderia me causar. E isso a gente só consegue fazer com inteligência emocional e com a percepção de que aquilo que entra dentro de mim só entra em mim se eu me abro energeticamente para receber. Então, o blindar-se tem muito a ver com aquilo que eu estou vibrando dentro de mim. Então, o autocuidado, a autopercepção é o princípio básico para construir esta blindagem energética ao nosso redor. Blindagem de amor, blindagem de compreensão, blindagem de paciência, blindagem de resignação. Mas quando nós entrarmos naquela energia, que nós tenhamos percepção, inteligência emocional e espiritual para identificar que precisamos encontrar caminhos para modificar a nossa forma de sentir, a nossa forma de emitir energia e que ele está nos conectando com aqueles campos. Porque nós podemos ver, nós podemos perceber, mas nós não precisamos entrar no mesmo campo de sofrimento que todos estão. E dessa forma nós vamos conseguir ser úteis, dessa forma nós vamos conseguir auxiliar o campo. Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui para que para que eu possa complementar isso, tá? Então, quais seriam as formas mais eficientes e mais rápidas de a gente sair dessas frequências de energia quando nós, incautamente ou por descuido, né, entramos nessas frequências? É a percepção de que a gente está vibrando naquilo e a inteligência para parar, respirar, identificar que eu preciso modificar em mim esta antena que está me conectando com todo esse caos. Então, como a gente pode fazer isso? Através desses exercícios que eu falei para você agora há pouco, através da conexão com a natureza. Você sair, parar um instante a tua vida caótica, parar um instante e colocar os pés descalços no chão, se conectar com o elemento da terra, se conectar com a árvore, com a brisa do vento, se conectar com a beleza do dia, se conectar com a chuva que seja. Vai tomar um banho de chuva. Gente, quem já tomou um banho de chuva aí? O banho de chuva é maravilhoso. E, às vezes, faça isso Eu adoro, conscientemente. professor, adoro. Perfeito! Então, faça isso não só quando você esquece o guarda-chuva, mas de vez em quando. Pô, tá chovendo, não tenho nada para fazer, eu vou tomar um banho de chuva, por que não? Utilize esse elemento, se for necessário. Por que eu estou dizendo isso para você? Eu não estou dizendo que você precisa tomar banho de chuva, mas eu estou dizendo que você pode enxergar na natureza
oportunidades de utilizar esses elementos ao teu benefício. O simples fato de você sair, dar uma caminhada num local bonito, faz com que você se conecte com aquelas frequências de energia. O teu campo vibratório, a tua frequência mental vibratória modifica. E aquilo que estava conectado a você não tem mais como se conectar a você, porque você conseguiu mudar essa frequência vibratória. Faça que nem... Deixa eu ver onde é que está. Quem é que falou ali? Eu acho que foi a Gisele que falou, não sei quem falou, que está utilizando para ela mesma. A Márcia, eu acho que falou. Meu Está utilizando... professor. A Silvia, que está utilizando para ela mesma as técnicas da apometria. Excelente, você sabe, você tem essas técnicas, utilize. Abre o teu mental, dê um salto quântico no mental. Você sabe como fazer isso, porque você tem esse conhecimento quando a grande maioria das pessoas não tem. Às vezes o teu marido não tem, teus filhos não têm, mas você, no caos da dor ao teu redor, você pode fazer isso por você. Vai no banheiro, que seja, se tu não consegue fazer em outro lugar, ficar sozinha, tranquila. Vai no banheiro, se conecta com a espiritualidade, com os teus amigos espirituais, com o amor que habita teu coração. Respira fundo, abre o mental, dá um salto quântico no mental. Faça o movimento. E dessa forma, você utiliza as leis da apometria para criar um campo de proteção ao teu redor, um campo vibratório, que aí você estará blindado. Mas não adianta, a gente precisa entender isso. Não adianta nós criarmos um campo lindo e maravilhoso de proteção ao nosso redor, com cores lindas, com o rosa da amorosidade, com o azul da cura e do equilíbrio, com o verde da saúde, né? E da asepsia, se a minha mente, logo depois que eu fizer isso, entra e emana desarmonia para o mundo. Automaticamente eu rompo aquilo. Então, a gente precisa entender que a nossa percepção do mundo, a forma com a qual nós energeticamente, mentalmente, emocionalmente nos relacionamos com o mundo, com as dores e com o caos, é o que nos qualifica a recebermos do mundo as dores, o caos, ou a alegria, a harmonia e a bondade do mundo. Isso está nas nossas mãos. Isso está nas nossas mãos. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Mas para que vocês reflitam, para que vocês percebam que vocês podem. E que são nos momentos de desafios, nos momentos de caos, que nós devemos colocar em prática aquilo que temos construído em nós como conhecimento. É ali que nós devemos colocar em prática a fé que a gente diz ter. São nos momentos de dor e de desafio que a gente deve colocar em prática aquilo que nós falamos para os outros fazerem. Né? Então, é assim. E assim a gente vai se construindo, assim a gente vai se melhorando, mas a gente deve entender que nós temos o direito de entrar no caos e na dor, às vezes. Mas nós, hoje, com o conhecimento que temos o dever de utilizar aquilo que sabemos para modificar isso, para que aquela dor e aquele tanto em nós, para que a gente possa ser útil a quem não tem condições como nós temos, né? Eu quero dizer uma coisa a mais para vocês. A gente vive num mundo caótico. O caos, ele faz parte da vida. A dor faz parte da vida. Os desafios fazem parte da vida. E tudo isso tem como objetivo fortalecer a nossa caminhada. Porque toda vez que nós vencemos uma batalha, pequena ou grande, nós estamos nos qualificando para enfrentar outra mais à frente. Mas tudo é determinado pela forma com a qual nós enfrentamos aquilo que poderia nos desequilibrar. Nós podemos enfrentar de cabeça erguida, de peito estufado,
de mente aberta que compreende aquele processo, ou nós podemos nos entregar à lamentação, ao sentimento de vítima, ou nós podemos enfrentar aquilo pedindo auxílio quando nos sentimos frágeis e não nos achamos capazes de enfrentar, pedindo auxílio para que a gente não enfrente sozinho, porque ninguém precisa enfrentar sozinho nada, mas que nós saibamos. Cláudia, querida, desliga teu som, por favor. Mas que nós saibamos fazer o movimento que cabe a nós fazer. O tempo passa, as experiências passam, independente de você querer ou não, de você escolher ou não. Mas o que determina o aprendizado daquela experiência é como você vivenciou ela. Como você vivenciou ela é que vai ser o determinante para que ela não se repita na sua vida. Quantas e quantas e quantas pessoas que eu conheço, gente, que conversam comigo, que estão repetindo e repetindo e repetindo, a vida se repete. Enquanto nós não aprendemos a lidar com aquela situação, a vida, bondosamente, amorosamente, traz para nós a repetição daquela mesma situação em frequências diferentes, em momentos diferentes, de formas diferentes, mas com aquele mesmo registro de energia para que a gente aprenda a lidar com isso. E quando nós nos entregamos ao lamento, quando nós nos achamos vítimas do mundo, quando nós não procuramos resolver aquilo se manifesta nas nossas vidas repetidamente. Então, que nós possamos entender isso, que nós possamos lembrar da força que existe dentro de nós, de lembrar aquele espírito incrível do Sai Baba, quando disse, eu sei que eu sou Deus, eu sei que eu sou Deus, mas você também é, só que você não sabe. Né? Então, vou repetir o que Sai Baba disse, eu sei que eu sou Deus, só que todos nós aqui ainda não sabemos que nós também somos. Só que vamos entender que mesmo que nós não consigamos de verdade compreender e viver isso, que nós saibamos que dentro de nós essa força incrivelmente poderosa habita. E quando nós estamos precisando dela, ela vem ao nosso auxílio. Não só esta força que habita em nós, mas a força dos amigos espirituais que todos temos, porque todos nós somos frutos do amor. Nós existimos por amor, nós estamos na Terra por amor, nós encarnamos por amor e nós desencarnamos também por amor, porque a vida continua e nós levamos com ela aquilo que nós construímos em nós durante toda essa trajetória, nos transformando em seres melhores do que quando chegamos. Então, meus amores, vamos colocar em prática aquilo que a gente já sabe, vamos procurar entender aquilo que a gente não consegue entender, vamos parar de reclamar, vamos parar de nos colocarmos como vítima, independente daquilo que estamos vivendo, porque se a gente está vivendo alguma coisa, é porque nós temos condições de viver e superar aquilo. Ninguém recebe o peso maior do que os braços podem carregar. Ninguém vive o frio maior do que o cobertor que tem. Essa é a vida. Mas nós podemos, sim, morrer de frio, nós podemos, sim, morrer de exaustão, se nós não soubermos utilizar as energias que estão disponíveis para nós. Todos nós já sabemos, você sabe, né? Só a gente precisa ser lembrado disso. Ok, queridos, queridas, eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Olha só, segunda-feira nós temos um encontro de novo, tá? Programem-se para participar. E eu gostaria de pedir para vocês, deem ideias de assunto que vocês gostariam de ouvir, que vocês gostariam de trocar, tá? Deem ideias. E reforçando aquilo que eu falei, quem não recebeu, quem não conseguiu imprimir o seu certificado e que já tenha concluído as aulas, tá? Entre em contato comigo que eu vou enviar o certificado. Fiquem com Deus, um grande beijo. Se precisarem, estou aqui à disposição. Boa noite, gratidão. Tchau, tchau, gente.